Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a nossa live será sobre plásticos. Como esses compostos, os plásticos, interferem na nossa saúde, né? Quais seriam as consequências dos plásticos para a nossa saúde, ok? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já temos pessoas aqui, olha que maravilha. Lúcia, Bebete, bem-vinda. Fábio, Guilherme tá lá do outro lado do mundo, meu filho do coração. É filho mesmo, tá, gente? Ele é do coração, mas é filho verdadeiro. Que coisa boa, viu? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, gente, olha, por que essa preocupação, né, com os plásticos? Primeira coisa que a gente tem que entender é que os plásticos, eles são polímeros, né, derivados do petróleo. Então, sempre as pessoas perguntam, de onde vêm os plásticos, né? De onde surgem esses plásticos, esses compostos? Primeira coisa que a gente tem que entender é que são polímeros derivados do petróleo. O que acontece, gente? Por que essa preocupação, né? Por que essa live? Eu fiz, né? A última que eu fiz sozinha foi sobre agrotóxicos e eu quero, né? Assim, fazer uma série de lives com vocês mostrando essa toxicidade, né? Nós estamos expostos a muitas toxinas, tá? E dentre elas, né? Nós temos aí na linha dos disruptores endócrinos os agrotóxicos, como eu falei para vocês, né? Na última live, mas também os plásticos. Então, por que essa preocupação hoje com os plásticos, pessoal? É porque o uso dele, né, tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, né? Cada vez mais tem se usado muito os plásticos ali em produtos, né, industriais. Então nós temos hoje nos produtos automotivos, nas fibras têxteis, nos produtos eletrônicos. Olhem aí ao redor onde vocês estão, quantos plásticos tem aí próximo a vocês. Nas embalagens dos alimentos, e isso é algo que eu vou falar bastante com vocês, porque eu tenho bastante preocupação em relação a essa contaminação proveniente dos alimentos. Brinquedos, né? Então nossas crianças estão ali, né, o tempo todo em contato com esses compostos, com os plásticos, e o objetivo é o quê? Melhorar a funcionalidade desses produtos através, né, aumentando a durabilidade, a flexibilidade e a elasticidade deles também. Bom, enfim, como é que isso contamina o meio ambiente, né? Ele é considerado, né, um grande contaminante, né, principalmente contaminante ambiental. E como isso acontece, né? Então, essa contaminação se dá através da fabricação dos produtos, do armazenamento, o uso, né? Então, quando se guarda esse plástico, o uso, né, no dia a dia, todos nós utilizamos, e no descarte, né? O descarte indevido. Exatamente, né, Sérgio? Boa noite, meu querido. Olha, a humanidade está dependente do plástico. Exatamente isso. É o que uma das abordagens durante a consulta, né? Quando eu começo a dar as sugestões, eu quero falar, terminar a live, né, falando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como substituir, mas eu vejo que é uma grande dificuldade para as pessoas, né? Como é que eu vou substituir os plásticos? Bom, algo que assim, nós temos que entender, né, que é bem preocupante, é que nós estamos inundados, né? Como eu falei para vocês, o que acontece? A proliferação, ela vem, então, dos mares, das águas, dos rios, e nós temos aqui aquele conceito que eu sempre falo, né, que é a biomagnificação ou a bioacumulação. É aquela capacidade que uma substância tem de se proliferar ao longo da cadeia alimentar. Então, está lá no mar,
os plânctons, né, são contaminados, o peixe pequeno que se alimenta desse plâncton, o plástico vai, os compostos, né, plásticos, essas micropartículas vão se acumulando no organismo desses animais. Aí, né, do peixe pequeno, por exemplo, depois o peixe grande que se alimenta desse peixe pequeno, as aves que se alimentam desse peixe maior, e nós estamos ali, o ser humano, no topo da cadeia alimentar. Então, são compostos que vão se acumulando e se bioacumulando ao longo da cadeia alimentar. Exatamente isso, né? As nanopartículas, é isso mesmo. E o que eu chamo muito atenção, que eu falo que nós temos que ter esse conceito, é que toda toxina, todo xenobiótico é um composto lipossolúvel, ou seja, ele é armazenado, ele se armazena onde tem gordura. Então, quanto mais gordura tiver esse alimento, né, por exemplo, o peixe, quanto maior o peixe, mais gorduroso o peixe, mais micropartículas, nanopartículas ele terá, porque esses compostos se acumulam realmente, tá? Então, nós, né, lá o ser humano, aí no topo dessa cadeia alimentar, ele vai se contaminando como? Através dos alimentos, aqueles filmes de PVC, né, aquelas que nós cobrimos um alimento, por exemplo, ou embalamos, né, os lanches, crianças que levam ali, né, por exemplo, um sanduíche para a escola, mesmo uma fruta embalada, né, nesse filme de PVC, ou se fala filme plástico, né, cada local, cada região tem aí a sua nomenclatura. Além disso, também nós temos as embalagens de bebidas, né, as embalagens de suplementos, de medicamentos, reveste, né? Nós temos ali os plásticos, por exemplo, eu tenho, vamos imaginar um iogurte, tá? Esse iogurte, ele tem uma tampinha metálica, mas é revestido nessa tampa, o que fica em contato com o alimento, nós temos ali, por exemplo, que eu já vou entrar, né, falando para vocês quais os tipos de plásticos, mas nós temos ali, por exemplo, os fitalatos, nas embalagens, por exemplo, uma lata de ervilha, uma lata de milho, nós temos ali, né, dentro dessa lata ali, uma fina partícula finíssima, por exemplo, de bisfenol. Então imaginem, né, o quanto nós estamos em contato com os plásticos e nós não temos nem noção do que seja, né, esse contato, né, dessas fontes de contaminação. Além disso, também, né, naquelas embalagens longa-vida, por exemplo, de sucos, de bebidas, né, seja um leite, seja uma bebida vegetal, mas nós temos também ali esses compostos plásticos. E nos pacotes, né, tudo que é embalado ali, pacotes de salgadinhos, né, as embalagens, né, mesmo que seja ali, quantas vezes nós temos algo tão saudável, né, um biscoito saudável, mas ele vem ali com essa embalagem plástica. Eu costumo brincar sempre, né, gente, porque não dá pra gente fazer, levar... assim, chegar num terrorismo, né? Mas eu digo sempre assim, viver é se intoxicar, né, pessoal? É bem por aí mesmo. Mas calma, a gente consegue, tem os manejos para isso tudo, ok? Que eu quero abordar isso para vocês, com vocês aqui durante essa live. Continuando aí, né, por onde mais, né? Quais são os outros meios que nós poderemos nos contaminar? A água, gente. Essa água hoje, ela vem com essas nanopartículas, né? Isso é bem complicado. Os produtos de higiene pessoal, né? Então, os nossos desodorantes, sabonetes, enfim, perfumes, pelo ar. Nós respiramos nanopartículas. As cortinas plásticas, calçados, né? Aqueles calçados infantis com plásticos. E eu vou lembrar de algo para vocês, eu sou um pouquinho mais antiga, né, gente, que vocês. Mas o que eu diria é
vocês acho que não são dessa época, né? A gente, quando era criança, a gente encapava os cadernos com plástico. E que delícia que era ficar sentindo aquele cheirinho de plástico, né? Então, o que que era ali? Ali nós tínhamos os fitalatos, tá? Então, nós tínhamos aquele cheirinho, né? Olha, o Sérgio faz uma colocação bem interessante aqui, né? Que o pior de tudo é que na natureza consegue degradar o plástico, né? Nada consegue, é só o tempo. E demora muito, né, Sérgio? Dependendo de qual for a composição desse plástico, né? Isso demora muito mesmo, tá? Bom, gente, então, quais são os tipos de plástico que nós temos? Nós temos os fitalatos, né, que nós conhecemos como polietileno terafitalato. Gente, eles vão se subdividindo, então nós vamos ter ali vários compostos à base de fitalatos. Por exemplo, nós temos o DEP, que é o dietilhexilfitalato, tem o BBP, que é o dibutilfitalato, né? Claro que eu não quero ficar abordando sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, é uma infinidade. O BBP, que é o benzilbutilfitalato, e além desses, né? Então, uma série de fitalatos, tá? Se a gente busca aí na literatura, nos estudos científicos, nós encontramos uma grande quantidade de nomes que realmente são derivados aí todos do plástico, ok? Além disso, nós temos também, por exemplo, o bisfenol, né, que é conhecido como BPA. É muito famoso esse, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Além disso, o polipropileno, né, que eles têm siglas assim, PP, por exemplo, o cloreto de vinila, que é o PVC, que é o que tem nesse filme aí que nós cobrimos as embalagens, os alimentos, o polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, né? Olha a Bebete colocando como eliminar o plástico de nossas vidas. Bebete, eu diria que é impossível, tá? Mas nós podemos reduzir sim, com certeza, nós podemos reduzir. E a gente vai falar um pouquinho, o objetivo da live é esse, como eu posso reduzir, né, toda essa exposição? Primeiro eu quero mostrar um pouquinho para vocês, né, o porquê disso. Mas, né, por que essa preocupação? Será que é um capricho da Lenita, nutricionista? Será que é um capricho dos nutricionistas, né? Que a gente sabe que existe essa grande preocupação no dia a dia no consultório. Mas nós, né, não é. Quero mostrar uma série de desequilíbrios que eles causam, tá bom? Isso exatamente, né, Bruna? Olha a Bruna aqui, a minha personal do coração, falando pra gente. O povo se gaba quando tem BPA, né? Acham que é a única tóxica. Não, de jeito nenhum, né? Nós temos aí os fitalatos, né? Nós temos vários, né, os poliestirenos, muitos outros, tá? Mas quando a gente vê, a gente lê também BPA free, cuidado, tá? Ser humano, gente, ele vai dar um jeito em tudo, vai driblar isso tudo. Hoje a gente sabe, muitos estudos mostrando para nós, né, isso através de avaliação nas embalagens dos plásticos, que o BPA, que é o bisfenol A, foi substituído pelo bisfenol S e pelo bisfenol F. Então, gente, não é porque é livre de BPA que nós teremos algo seguro. Não, nós tivemos essa substituição pelo BPF, pelo BPS. Infelizmente. Ai, a Bebete é linda. Essa é uma amiga do coração, uma guerreira que tá aqui com a gente, viu? Pessoal, eu fico muito preocupada, então, com dois tipos de plástico, os fitalatos e o bisfenol, né? Como eu estava falando agora para vocês. Sobre os fitalatos, tá? Eu sei que são perguntas que acabam surgindo.
Não, mas isso passa para o alimento quente, alimento frio, se eu congelar em algo, como que isso se dá? Então, gente, só para a gente, né, a gente, né, vai entendendo isso, estudando, né, buscando toda uma literatura em cima, e a gente também vai entendendo isso no dia a dia, na prática aqui do consultório, né? Como que essa pessoa consegue se contaminar? Isso a gente faz essas associações com sinais e sintomas também. Por exemplo, eu atendi uma senhora e, né, fazendo ali toda a avaliação, né, o inquérito alimentar, a frequência de alimentos, e ela disse assim para mim: eu não tomo café, consumo chá. Falei: nossa, que interessante, que coisa boa, né? Saudável, né? Não que eu só seria contra o café, não é isso, tá? Mas eu achei interessante. Ela disse assim: olha aí, é chá natural. Eu trabalho numa instituição, era um departamento público, e tinha uma copeira lá à disposição. E o que eles faziam? Essa copeira e eles mesmos plantavam o chá. Então eram as ervas frescas, tá? E aí eu pensei, nossa, eu falei, gente, que maravilha. E a gente sabe que as ervas, né, nós tivemos a última live, elas têm muitas ações interessantes para o nosso organismo. Dentre elas é a detoxificação. Então, por exemplo, um chá de camomila, um chá de hortelã, tem ação detoxificante. Quando eu fui fazer a avaliação antropométrica, o que aconteceu? A mulher extremamente edemaciada. Era de manhã, então pernas, pés, me chamou muito a atenção. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu falei, você... E aí ela frisou que o chá era sem açúcar, né? Porque a gente sabe o quanto o açúcar é inflamatório. E aí ela frisou isso. Eu disse, nossa, que maravilha. Quando eu olho todo aquele edema, a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu gostaria de saber se esse chá, onde é que você toma? Gente, ela chegou a dizer que ela tomava mais de 10 chazinhos por dia. Era no quê? No copo plástico. Então, hoje, é muito engraçado isso. Quando o paciente fala para mim assim, né, eu pergunto, e café, você toma? Né? Eu vi ali já no recordatório que ele falou que toma café de manhã. Eu digo assim, como você, quanto de café você toma, né? A pessoa fala assim para mim, ai, você vai ficar muito brava comigo, né? Eu, nesse primeiro momento, a minha preocupação não é a quantidade de café. A gente sabe que excesso de café não é interessante, né? Por uma série de motivos. Uma hora a gente faz uma live sobre isso também. Mas onde você toma esse café, principalmente se essa pessoa trabalha fora. Então, no trabalho, ela vai tomar no copinho plástico, tá? E ali nós vamos ter, por exemplo, fitalatos, bisfenol, estireno, poliestireno e tudo mais. Então, gente, o que eu ia dizer para vocês? Nós temos um estudo que avaliou, né, a migração, principalmente de fitalatos. Reconectando. Ah, reconectou aqui. Acho que teve uma queda de energia. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo aqui comigo? Gente, sinaliza aí para mim se tá tudo ok aí com vocês. Tá tudo ok, gente? Pessoal? Ah, beleza, ótimo. Obrigada, Eleonora. Ó, minha cunhada linda aqui. Obrigada, gente. Então, o Sérgio falando que toda vez que ele vê um copo ali, né, no plástico, ele lembra de mim, né? E realmente, gente, eu sou assim, né? A gente vai estudando, não tem como, né? Eu brinco, eu falo assim, olha, a pior coisa é a gente saber e não colocar em prática, né? Eu preferia não saber. Eu falo, ai, como eu gostaria de não ter noção de nada disso. Eu gostaria muito, né, de não ter noção de nada disso. Mas, infelizmente, quanto mais a gente busca na literatura e mais a gente faz associação aqui com os pacientes, a gente comprova tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Então, o que foi avaliado, gente? Eles avaliaram as águas nos galões.
Então, eles queriam entender a migração dos fitalatos presente nesse galão plástico, claro, né, para essa água. E aí, gente, o que foi, né? Eles submeteram a várias temperaturas, desde a menos 18 graus até a 40 graus. E aí, né, 40 graus já quente, né, gente? Bem quente. Como é que foi esse 40 graus? Eles colocaram um sótão que tinha, né, a incidência do sol e ficava bem aquecido. Então, foi um estudo, um trabalho bem delineado, bem interessante. E aí, o que eles perceberam? Qual foi a conclusão do trabalho, né? Que após 40 dias a 40 graus, gente, mais de 900% de fitalatos de determinados tipos, porque eles até determinaram quais eram os fitalatos, migravam dessa embalagem para a água. Então, gente, eu sempre, né, questiono muito que tipo de água você usa? Ah, eu tomo água mineral. E você compra, né, os galões, e onde esses galões ficam armazenados? Muitas vezes ficam armazenados no local onde nós temos sol. Ok? E aí, né, aqui entendendo esse estudo, imagine vocês então os cafés, os chás, os alimentos que nós colocamos quente nessas embalagens plásticas. Nós vamos ter a migração destes compostos pros alimentos, para essa água, para essa bebida. E aí depois a gente vai entender o que isso vai causar, tá bom? Bom, gente, então como eu falava para vocês, uma outra preocupação grande que se estuda muito, tá, gente? E aí, assim, a maioria dos estudos, a gente tem uma grande preocupação da comunidade científica é da exposição intrauterina. Então, imagina gestantes, né, consumindo alimentos, armazenando esses alimentos nessas embalagens plásticas. E isso, gente, é ação direta no feto, tá? Além da mãe, né, além de todos nós, no feto também ele é muito afetado, tá bom? Bom, e negativamente, né, muito prejudicado. Então, gente, é como eu falava para vocês, né, a gente tem, assim, uma grande preocupação com o bisfenol. E aí a gente vê esse bombardeio, né? BPA free. Gente, ser humano não tem jeito, não tem como, tá? Né? Para quem entrou agora, eu falava no início, o bisfenol A, ele foi substituído pelo bisfenol S e pelo bisfenol F, tá? E aí, o que os estudos trazem para nós? Que essa substituição, tanto faz o BPF, né, o bisfenol S quanto o bisfenol F, eles têm essa ação, né, de ser disruptor endócrino, então eles interferem com todos os nossos hormônios. Eles têm ação estrogênica, antiestrogênica, androgênica, antiandrogênica, tá? Isso em vários estudos. Além disso, ó, já comecei aí agora, né, tacando terror aí, né? Mas é bem isso mesmo, infelizmente, tá? Eles têm uma ação, eles ativam, né? É um grande desequilíbrio que esses compostos causam. Eles estimulam um fenótipo pró-inflamatório, ativando substâncias inflamatórias no nosso organismo, como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, causando, gente, levando, né, a essa fragilidade do nosso sistema imunológico. Nós temos estudos mostrando os maiores níveis urinários de bisfenol e obesidade. Por quê? Porque eles interferem nos receptores de transcrição nuclear, né, chamados PIPAR, tá? Ó, não se preocupem aí com esses nomes, mas entendam que esses fatores de transcrição nuclear, esses PIPARs, o que eles fazem? Eles possuem um papel chave lá no controle do metabolismo dos nossos lipídios e da glicose. Por isso a gente tem estudos mostrando
níveis urinários de bisfenol alto e maior circunferência abdominal, ou seja, resistência à insulina, tá? E aí eu queria mostrar para vocês, né, eu trouxe aqui até para não perder o dado. Nós temos, gente, um estudo que foi feito por uma pesquisadora da Unicamp. Ela avaliou a qualidade da água destinada ao público na região de Campinas. Então, pegou toda aquela região ali de Campinas. Foi uma tese, né, de doutorado que ela defendeu. E aí, gente, entre vários compostos, a maior quantidade no estudo foi a concentração de bisfenol A. Só para a gente ter uma ideia, eles foram lá na estação de tratamento de água e avaliaram a quantidade do bisfenol naquele esgoto bruto, né? A gente sabe que a nossa água que a gente recebe aqui é água tratada, né? Água potável. Então, só para vocês terem uma ideia, a quantidade eu tô aqui com uma cola, tá, gente? A quantidade de bisfenol no esgoto daquela região era 8 microgramas por litro. Só para a gente ter uma ideia, quanto que é autorizado em outros países? Nos Estados Unidos, 0,20 microgramas por litro. Estados Unidos, 0,31. No Brasil, 8 microgramas por litro, tá? E na água que chega na nossa torneira, tá? Isso é região de Campinas, eu fico imaginando aqui, em outros lugares, em grandes centros, tá? Aqui, na água da torneira, de 2 a 3,6 microgramas. Enquanto que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, quanto de bisfenol que tem na água potável nos Estados Unidos? 0,0001. No Canadá, 0,0001. Imagina isso. Então, por isso, né, que a gente começa a entender por que as pessoas acabam desenvolvendo inúmeras doenças, né, que eu já vou mostrar para vocês. Toda vez que eu começo a ler e entender um pouquinho, estudar sobre isso, eu fico sempre pensando assim, não é bem assim. Eu acredito que isso não vai fazer nós não teremos tanto prejuízo, né, em relação a isso, né? Mas, olha, o Antônio está colocando aqui, né, que só sistema de osmose reversa retira esses tipos de contaminantes. Pois é, né? E nesse estudo, ela encontrou hormônios também, tá? Dos anticoncepcionais, dos anabolizantes, né? Enfim, nós também, né? Não quero me estender em relação a isso, mas ela também, a pesquisadora, encontrou isso também, tá? Mas eu fiquei impressionada com a quantidade de bisfenol. Falei, meu Deus do céu, isso não é possível, não é possível. Mas então, voltando, né, a essa... que eu sempre questiono, poxa vida, né? Será que isso é assim mesmo? Então a gente vai buscando, vai pesquisando, né? A gente vê essa associação de sinais e sintomas na prática clínica, mas a gente quer comprovação, a gente quer mais comprovação. Então tem um outro estudo que foi feito com 5 famílias. Então essas famílias, né? Eles avaliaram, né? A quantidade de bisfenol e fitalatos na urina. Eles tinham, né, como as pessoas fazem, vão para o mercado, compra ali um queijo numa embalagem plástica, no isopor, né, tudo transportado em sacolinhas de plásticos, os alimentos eram guardados em geladeiras, em vasilhames de plástico. Eles avaliaram a quantidade de bisfenol e fitalatos que tinham nessa urina. E aí, o que eles fazem? Eles submetem essas pessoas por 3 dias somente. 3 dias. Não, vocês vão consumir somente alimentos frescos, nada embalado em plásticos. Só para vocês terem uma ideia, de bisfenol, aí eles dosaram novamente na urina, depois de 3 dias, tá? Reduziu 66% de bisfenol, da quantidade de bisfenol na urina. Dos fitalatos, 56%. Então, gente, infelizmente, o que eu diria para vocês isso passa. Não tem como, isso fica armazenado no nosso organismo, né? E vai sendo eliminado ali pela nossa urina também,
tá bom? Então, gente, vamos entender o que agora, né? Deu uma breve apresentação, porque olha, gente, isso é um assunto que a gente falaria horas aqui, mas uma breve apresentação para vocês. E eu queria mostrar agora, então, né, que é o tema nosso, é o principal objetivo, quais os desequilíbrios do nosso organismo. Primeira coisa, são considerados disruptores endócrinos. Como eu já falei inúmeras vezes, né? Tá aí no meu Instagram. Os disruptores endócrinos são aqueles compostos que interferem com todos os nossos hormônios. Todos, gente, neurotransmissores do sono, seja cortisol, seja hormônios sexuais, seja hormônios tireoidianos, são compostos que são chamados de xenoestrógenos ou substâncias com efeito hormônio símile, tá? Claro, quando eu quero entender o que uma toxina faz no organismo, primeiro lugar que eu vou é intestino. Porque se desequilibra o intestino, a gente consegue desequilibrar todo o organismo. Infelizmente, esses compostos, eles têm uma ação desequilibrando a nossa microbiota, né? Que antigamente a gente falava a nossa flora intestinal, né? Hoje a gente sabe o termo correto é a nossa microbiota intestinal. Então, eles começam desequilibrando a microbiota intestinal e aí se desequilibra a microbiota, primeira coisa, a gente tem a perda, aquela barreira, né, que nós temos ali de proteção no intestino, nós já começamos a perder essa barreira. Então, outras toxinas começam a entrar no nosso organismo. Além disso, se eu tenho uma disbiose, se eu tenho um desequilíbrio na biota intestinal, eu vou ter ali, gente, a má absorção. Então vira aquela bola de neve, eu tô me intoxicando e ao mesmo tempo, por ter uma barreira desequilibrada, não tá morta não, Eleonora, a gente cuida, tá? Se tem aí, né, essa barreira danificada, gente, é muito simples. O intestino é o órgão que coloca o nutriente para dentro. É a coisa mais linda. O enterócito capta e joga para circulação, e isso é distribuído. Então imagina danificar esse órgão, isso é muito complicado. Gente, aumenta o estresse oxidativo, né? Aumenta os radicais livres. E aí, né, claro, os radicais livres estão envolvidos em inúmeras doenças, né? Mas a gente vai envelhecendo muito mais rápido. Envelhecer é natural, mas o envelhecimento acelerado, isso é muito complicado. E aí entra em ação nosso aporte antioxidante. Então entra em ação a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase. São enzimas que vão combater, né, todo esse dano oxidante, esse estresse oxidativo causado pelos radicais livres. E toda vez que eu falo em enzimas antioxidantes, em compostos antioxidantes, eu tenho que ter nutrientes, gente. Se nós não tivermos nutrientes, eu não formo esse composto antioxidante. Então eu preciso de cobre, eu presente nos alimentos integrais. Por isso é que eu falo, a pessoa que tem uma alimentação saudável, ela estará exposta a muitas toxinas, mas ela consegue destoxificar, porque ela consegue, primeiro, né, fazer essa barreira antioxidante e depois ela ajuda, né, tem toda ali as reações de eliminação, as reações de destoxificação. O zinco, né? Imagina, gente, o zinco, uma colherzinha de café de semente de gergelim, olha que coisa maravilhosa. O tahine, né? Fazer gersal, que é o gergelim com sal, o hummus, que é aquela pasta de grão de bico. Quantas coisas nós podemos ter como fonte, né, de zinco? Olha que maravilha. Os frutos do mar também são fontes de zinco. Manganês, né, ali também nos alimentos integrais. O selênio, né, presente nas oleaginosas, nas castanhas. A vitamina C, né? E sempre as pessoas falam, vitamina C é laranja, limão, tangerina. Não, gente. Nós temos vitamina C numa goiaba. Nós temos uma vitamina C, uma quantidade que supre a necessidade diária num kiwi.
né? Olha, Nordeste tem cajá, acerola, né? Interior do estado de São Paulo, quanto que nós temos acerola? Então, a importância de uma alimentação, da comida de verdade, né? Para quê? Para combater, né, toda esse efeito pró-oxidante que o bisfenol causa no nosso organismo. A vitamina E, né, presente ali nas gorduras boas. Eu falo, gente, substitui gorduras ruins por gorduras boas, a gente só tá ganhando, né? Então, pensar num abacate, num azeite, né, um alimento, um peixe, né? E não é peixe, salmão, não. O salmão dá pra gente fazer uma live aqui de um peixe extremamente contaminado. Todo o nosso salmão é de cativeiro. Então, a sardinha, além de um alimento barato, riquíssima em cálcio, em ômega 3, e um peixe que, por ser pequeno, como eu dizia para vocês, nós não teremos tantas toxinas nele, não teremos as nanopartículas também, não é verdade? Gente, ainda, perdão, gente, tô com sede aqui, ó. Aproveitem e tomem água também. A água é muito importante. Além disso, né, nós precisamos dos flavonoides, a quercetina. Quem aqui joga a casca da cebola fora? Crime. Você está fazendo um crime. Cometendo um crime. Gente, a casca da cebola, a gente dá uma leve torradinha nela, tá no forno, não é nem torrada, né? Uma leve desidratada, a gente moe, faz aquela farinha, né? Aquele pozinho, a gente coloca sobre um arroz integral, sobre uma salada riquíssima em quercetina. Olha só o poder antioxidante, né, desse composto. E além disso, né, quando a gente pensa nessa contaminação com os plásticos, nós vamos ter ali, né, várias enzimas que precisam de nutrientes para ajudar a eliminar essas toxinas, né? Como, por exemplo, a glutationa, essa transferase, que é uma enzima de fase 2. Eu vou começar a falar mais aqui para vocês sobre processos de detoxificação, a importância de eliminarmos esses compostos do nosso organismo, tá? E outras enzimas que, né, mais para frente eu abordo com mais detalhes. Infelizmente, o nosso aporte antioxidante, ele não dá conta. Por quê? Porque falta nutriente, falta composto bioativo para que todas essas reações de eliminação aconteçam. Então, esse dano oxidativo que esses plásticos causam no nosso organismo gera uma instabilidade genética, alterações fisiológicas, ativam fatores, né, de transcrição nucleares, os pró-inflamatórios, né, como por exemplo o NF-κB, que está totalmente associado com aumento de peso, com obesidade e carcinogênese. Então tem aí uma pergunta, né, sobre se causa câncer. Sim, causa câncer, sim, primeiro por todo esse estresse oxidativo que causa, mas também pelo desequilíbrio hormonal. Mas não é só isso, nós temos também uma ação bastante prejudicial no nosso sistema nervoso central. Ele interfere, gente, numa enzima que chama acetilcolinesterase. Essa enzima, ela é fundamental para o funcionamento das nossas sinapses colinérgicas, presentes tanto no nosso sistema nervoso central e periférico. O que seria isso, gente? Né? Essa enzima, ela é responsável pelo equilíbrio na transmissão do impulso nervoso. Então, né, o que o plástico faz? Olha, nós temos a acetilcolina, que ela tem que ser degradada em colina mais acetato. O que ele faz? Ele desequilibra a enzima que faz essa conversão da acetilcolina em colina mais acetato. O que vai acontecer? Eu vou ter esse impulso nervoso lá nos receptores colinérgicos de forma desordenada. Silvana, mas ó, só para você entender, por isso
que a gente, qual o sinal e sintoma disso tudo, né? Além, né, dessa questão aí, desse impulso nervoso acontecendo de uma maneira desequilibrada, esses fitalatos também, eles interrompem a expressão lá nos receptores estrogênicos, prejudicando a neurogênese no cérebro. Olha só, tudo isso vai afetar, principalmente, né, os estudos trazem ali o neurodesenvolvimento do bebê. Gente, o que isso resulta? Em transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Bem, então, quando a gente pega esses casos aqui e a gente tem déficit de atenção, né, hiperatividade em adultos, não é só em criança, tá? Mas começa lá dentro do ventre materno. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos tentar evitar o máximo disso tudo, tá bom? Deixa eu ver se eu não me perco aqui na hora, tá? Mas olha, eu brinco que o que eu não encontrei e aí se dá Ritalina, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Aí vamos usar Ritalina, vamos usar medicamento, né? Sendo que nós temos ali falta de nutrientes e vários compostos. Claro que eu tô falando aqui para vocês de plásticos, mas nós temos vários compostos. O mercúrio, um alumínio, metal tóxico, quantos compostos, né? Depois a gente faz um fechamento mais para frente aí, falando de todas essas toxinas. Eu diria que viver é se intoxicar, né? E exatamente isso, Sérgio. Toda toxina é lipossolúvel, tem afinidade por gordura. Onde eu tenho mais gordura, mais toxinas eu terei, né? Eu falo que são os bercinhos das toxinas, não é verdade? Então se acumula no sistema nervoso central os nossos neurônios riquíssimos em gordura, exatamente isso. Eu costumo dizer, gente, que o bisfenol só não causa unha encravada, né? Porque a gente tem que, de vez em quando, tem que fazer umas piadas aqui na cabeça da gente, porque senão a gente enlouquece, né? Mas tudo que vocês pensarem, gente, o bisfenol está envolvido. Na sinalização celular, ele ativa a via das quinases. Eu sei que aqui tem muitas nutris, tá? Então eu falo um pouquinho para as nutri, mas um pouquinho a gente vai entendendo aqui a via das quinases se resulta em inflamações. Eles interferem, gente, em todos os receptores hormonais, como eu falei para vocês. Mas uma das coisas que me preocupa muito é essa alteração, gente, genética. Por exemplo, nós poderemos, que vai interferir lá no nosso DNA, mas, por exemplo, na mutagenicidade, né, mudanças dos nossos genes, mas na aneuploidia, tá? Que é isso? É uma alteração cromossômica caracterizada pelo aumento ou a diminuição dos pares lá de cromossomos. Exemplo, a síndrome de Down ou a trissomia 21. O que é isso, né? Onde nós teremos 3 repetições do cromossomos 21 ao invés de um par desses. Então, gente, meu Deus do céu, como a gente precisa, nutris que estão aqui, levar informações. A gente não precisa, na consulta, entrar no detalhe do detalhe, mas a gente tem que dizer, olha, isso faz muito mal. Imagina uma gestante, né, onde um casal se preparando para engravidar e eles consumindo alimentos, levando para o trabalho, por exemplo, a marmitinha, perfeito, maravilha, de plástico aquecendo no micro-ondas. Olha, existe um artigo de revisão que não é tudo que vocês quiserem, vocês me pedem lá no particular, tudo isso eu tenho artigo científico e estudos para vocês, tá? Mas artigo científico só funciona se a gente colocar em prática, tá? Isso aí meu amigo Paulo Carreiro fala muito isso, o marido da Denise, e eu falo, Paulo, eu concordo plenamente com você. Esse estudo, ele fala que, assim, não tem o que esses plásticos não causam, tá? Diabetes tipo 2, desordens reprodutivas, desordens cardiovasculares, defeitos de nascimento, as desordens de comportamento, as doenças crônicas respiratórias, problemas renais, câncer de mama. Gente, tudo isso e mais um pouco. As desordens reprodutivas, gente, nós vamos ter ali, né, principalmente puberdade precoce,
ou puberdade tardia, menopausa precoce. No homem, gente, nós vamos ter muita interferência na qualidade desse sêmen. A criança que a mãe toma bebida quente num plástico, ela nasce com, chama criptorquidia ou testículos ectópicos. Isso é muito comum. A gente pega muito no consultório. As crianças, os testículos, eles nascem, né, é uma má formação, então eles ficam aqui na região abdominal, tá? Fora do saco escrotal. E muitas vezes existe uma manobra, né, que o médico faz, mas muitas vezes precisa de uma cirurgia, tá? Então, gente, o que eu queria dizer para vocês, né? Ó, tem estudo que não tem fim, que vocês pensarem, né? Dá pra gente falar aqui, mas vamos fazer escolhas e ter atitudes inteligentes. Então, ó, vamos usar, não joguem fora. Ó, olha isso aqui, olha a minha garrafa d'água. Isso aqui era uma garrafa de suco, eu não jogo fora. Meu marido quer me matar, porque eu guardo e dou para um monte de gente isso. O que vocês comprarem, sempre deem preferência para as embalagens de vidro. E aí vocês guardem, isso fica embalagens para gente no dia a dia. Os canudinhos, gente. Primeiro que eu sempre falo, para que precisa de canudo, né? Mas, enfim, se tem o hábito de canudo, vamos substituir canudo de plástico por canudo de bambu, de inox. Trocar aquele filme de PVC, é que eu não tô com nenhum aqui agora. Tava todo usado, falei, não vou pegar. Enfim, mas nós temos aqueles, né, que seriam tipo seria um papelzinho assim, né? Ao invés de ser de plástico, é de cera de carnaúba ou resina de árvores, e a gente consegue moldar isso sobre o alimento. Leve para o seu trabalho, se você trabalha fora, leve para o seu trabalho sua xícara, seu copo para tomar seu café, para tomar o seu chá. Leve sua sacola. Silvana tá aqui, olha, eu ia pegar, não deu tempo, vou correria, entre paciente e outro, enfim. Até pensei, eu ganhei uma eco bag dela maravilhosa, que ela fez com todo carinho para mim. Levar a sacola da gente pro mercado, por que a gente precisa pegar sacola plástica no mercado? E se nós tivermos plástico em casa, né? Se porventura tem alguma coisa, faça um descarte correto, joga lá na reciclagem. E mães, pelo amor de Deus, nutri, nós temos que incentivar a amamentação. Porque eu não vou falar de leite materno aqui, mas eu vou falar do perigo que é estar expondo a essa criança a esses compostos tóxicos. A mamadeira é livre de BPA, mas tem BPF, tem BPS, tem fitalatos, tá? Gente, pelo amor de Deus, incentivo à amamentação. Chegou grávida aqui, no primeiro momento eu já vou falando sobre a importância da amamentação, principalmente para não submeter esse serzinho, coisa mais rica do mundo, a esses compostos tóxicos. Aí, Sérgio, não é lindo? Uma xícara de inox leva na mochila, não quebra, não é verdade? É fácil de lavar, exatamente isso. Voltando a mamadeira, mas eu uso uma madeira de vidro. Você usa uma madeira de vidro? E o bico? O bico é do quê? Né? Silicone, provavelmente, é menos tóxico, tá? Mas mesmo assim tem a sua toxicidade, tá? Isopor é plástico expandido, tá? Que eu sei que são perguntas que surgem. Se eu precisar usar plástico, gente, alguns cuidados. Lembrem-se, esses compostos são lipossolúveis. Então, se nós cobrimos um alimento gorduroso como a carne, a gente tem a lixiviação, tá? Se tiver que usar, prefira, né, para frutas, para alimentos que não tenham tantas gorduras. Levar marmita para o trabalho, louvável, deve-se levar, porém, vasilha de vidro. Não dê, a tampa normalmente é de plástico, não deixe encostar, deixa um dedo ou 2 dedos, não deixe encostar na tampa, tá? E não deixar as garrafas PET com água dentro do carro, né? É muito comum as pessoas hoje, o que elas fazem, né? Nós quem é daqui de São Paulo, né? Eu tô aqui em Itapecerica da Serra, tem bastante gente aqui em Itapecerica da Serra. O que acontece? Pega trânsito, vai para São Paulo, sai muito cedo para não pegar trânsito. O que acontece, gente?
leva a garrafa PET dentro do carro. O que vai acontecer? Essa garrafa desce, vai fazer as coisas que tem que fazer, ou vai trabalhar e deixa ali aquele carro no sol, no estacionamento. No final do dia, a temperatura já caiu. O que acontece? Está tomando aquele caldão de bisfenol, de plástico, de estireno e tudo mais, ok? Gente, então, olha, eu diria para vocês, né? Viver é se intoxicar, tá? E se nós pudéssemos viver numa bolha, né, para se livrar disso tudo, essa bolha teria que ser de vidro, né? E não de plástico, tá bom, turma? Mas olha, o que eu diria para vocês? Uma alimentação, a comida de verdade, nós teremos uma menor exposição a esses compostos todos que eu disse para vocês e principalmente nós estaremos fornecendo para o nosso organismo nutrientes para que todo o nosso aporte antioxidante entre em ação e nossas enzimas detoxificantes, né, entrem em ação também, favorecendo a eliminação. Tá bom? Gente, muito obrigada de coração. Olha, me perdoa, mas a gente tá com o tempo assim estourando, senão não consegue ficar gravada. Perguntas, deixem, pode mandar ali, né? A live fica gravada, pode me mandar as perguntas. Um beijo no coração de todos vocês e nós teremos mais live onde eu vou abordar mais sobre os sistemas de detoxificação. Muito obrigada, obrigada mesmo de coração. Beijo, gente. Beijo pelo carinho, por participarem, tá? Obrigada mesmo. Beijo. Boa noite.